Olá, bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. O Brasil tem mais de 28 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade, 13% da população brasileira. E esse percentual tende a dobrar nas próximas décadas, segundo dados do IBGE. Entre os motivos que explicam essa tendência está o aumento da expectativa de vida do brasileiro. Mas será que a sociedade está pronta para lidar com os idosos de hoje e do futuro? O mercado já está de olho nesse filão. São profissionais focados na saúde, no bem-estar, no lazer dessas pessoas. Afinal, elas movimentam mais de R$ 1,5 trilhão de reais por ano no Brasil. Dona Ana cumpre esta rotina de exercícios 2 vezes por semana. A atividade física afastou as dores na coluna e trouxe mais disposição para a artista plástica de 90 anos. Eu senti mais animada a trabalhar, fazer as coisas depois de criar os filhos. Ricardo é o profissional responsável por melhorar a saúde de Dona Ana. Quando o idoso começa a praticar a atividade física, ele consegue melhorar a sua expectativa de vida, a sua qualidade de vida, de uma forma em relação às suas atividades diárias, ou seja, levantar, agachar, fazer gestos simples que normalmente uma pessoa de meia idade não se atenta tanto. Gustavo se especializou no atendimento a este público. 50% das vendas da agência dele são dedicadas a roteiros para a terceira idade. Porque como a pessoa ela já está mais vivida, ela já sabe o que ela quer conhecer, ela já tem suas preferências definidas. Então, com isso, a gente consegue estudar o perfil de viagem do cliente e montar uma coisa personalizada. Novas frentes de negócios estão se abrindo por aqui por conta do aumento da longevidade da população. Em 1940, a expectativa de vida ao nascer no Brasil era de apenas 45 anos. Ao longo do tempo, esta projeção foi aumentando até chegar a 76 anos no ano passado. O Brasil é o país com o envelhecimento populacional mais acelerado do mundo. Em 30 anos, seremos a 6ª nação com o maior número de senhores e senhoras com mais de 60 anos. Já passou o tempo do idoso que fica esperando a morte chegar. Então, uma necessidade do plano mental, no plano espiritual também. Então, muitas escolas oferecendo cursos profissionalizantes, cursos de arte, graduação para idosos. O poder público também está atento a este mercado, tanto que encaminha pessoas atendidas pela rede de assistência da Prefeitura de BH para este curso gratuito de formação de cuidadores de idosos. Não é só cuidar, não é só dar banho, eu estou lidando com uma pessoa. E essa pessoa ela tem sentimento, ela tem um histórico lá atrás. No mesmo prédio do curso, este grupo da terceira idade compartilha aprendizados. Os idosos fazem aulas de pintura, artesanato e ainda tratam da memória e da saúde em reuniões semanais. A lista de espera para o Grupo Aconchego tem mais de 90 inscritos. Para mim, cada dia que eu chego aqui, eu estou começando de novo. Aqui é bom para todos nós. Às vezes vem alguma assim meio tristinha, a gente ajunta ela e no instantinho fica alegre. Ainda falando sobre os idosos, o mau estado da conservação das calçadas é um problema sério para eles. Usar transporte público também é um desafio. O resultado é de uma pesquisa divulgada sobre mobilidade urbana para a terceira idade. Para quem tem mais de 60 anos, caminhar pela cidade pode ser arriscado. Buracos, desigualdade, degraus para quem é cadeirante ou crianças com carrinho de bebê. É péssimo. Todo irregular, principalmente as pessoas mais velhas que eu ainda, é completamente irregular. Usar transporte público também apresenta alguns transtornos. Este ônibus tem degrau rebaixado, fica fácil de subir. Já este tem o degrau muito alto. Olha só como essa senhora teve que se esforçar para conseguir embarcar.
Uma pesquisa divulgada hoje mostra que 81% dos deslocamentos dos idosos são feitos a pé ou de ônibus na cidade de São Paulo. Para metade dos entrevistados, a infraestrutura das ruas é ruim ou péssima. 80% reclamam dos buracos nas calçadas e 30% dizem que os motoristas de ônibus dirigem de forma agressiva, com freadas bruscas. Além dos riscos de queda e acidentes, esta situação também atrapalha a vida social dos idosos. Muitos preferem ficar em casa por medo. Isso pode estar produzindo situações de isolamento social, solidão, né? Se eu tenho medo e se não é seguro lá fora e eu faço uma decisão racional para evitar de sair, eu também estou me podando da possibilidade de contatos humanos tão essenciais para a qualidade de vida. A Prefeitura de São Paulo afirma que deu início a um programa de reestruturação das calçadas da cidade e que capacita os profissionais do transporte público para serem mais atenciosos com os idosos. Há um aumento expressivo, como a pesquisa aqui revelada, do aumento de quedas em idosos e acidentes. E para que possamos evitar, nós temos que nos preparar para isso. Então, os terminais de ônibus, os funcionários, os motoristas, então toda uma rede de atendimento ao idoso que tem que se preparar para isso. Família. Primeiro, vamos ver alguns sinais. Pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, tio, tia, avô, avó, primo, prima, neto, neta. Pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, tio, tia, avô, avó, primo, prima, neto, neta. Cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro descobriram um mecanismo envolvido na esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ELA. A doença, que não tem cura, causa paralisia motora. Os pesquisadores deste laboratório da UFRJ fizeram um avanço em relação à origem da ELA, doença que afeta os neurônios motores responsáveis pela musculatura do corpo. A esclerose causa perda de capacidades básicas, como falar, se movimentar, engolir e até respirar. A doença é rara e atinge cerca de 14 mil brasileiros. O físico britânico Stephen Hawking, que morreu ano passado, foi um dos pacientes mais conhecidos da doença. Aproximadamente 90% dos casos não têm um precedente familiar e 10% são de origem genética. Desses casos genéticos, 20% são relacionados à presença de mutações que codificam a proteína superóxido dismutase, que leva à agregação destas proteínas dentro das células neuronais, causando danos e morte celular. Os cientistas da universidade estudaram de que forma ocorre o acúmulo dessa proteína mutante em células. Quando você tem uma proteína que está associada a essa doença, uma cópia normal e uma cópia mutante, ela é mais tóxica do que se você tiver apenas duas formas iguais. Esta pesquisadora, que fez um intercâmbio na Alemanha, relata como a troca de experiência auxiliou no desenvolvimento da pesquisa. Isso foi muito importante para desenvolver e aprender com eles a utilização desse modelo de célula humana que a gente até então não tinha conhecimento aqui no laboratório. O entendimento do mecanismo é muito importante para você ter uma maior chance de cura e de tratamento de sucesso. Olá, sou a Laila, sou surda e estou aqui para dar dicas do relacionamento com as pessoas com deficiência. Ao meu lado está o Papiano, o intérprete de Libras, que é língua do surdo.
Quando você encontrar com uma pessoa surda, procure perceber se ela fala ou se usa a língua de sinais, a Libra. Fale devagar, mexa bem a boca e olhe para a pessoa surda. Você não precisa gritar, se você não entender, tente escrever no papel. Respeite a pessoa do jeito que ela é. Ajude a construir um país mais humano. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp, você tem um canal direto de comunicação com a gente. 021 974 522 300. Um bom dia para você.